Eu lembro que antes mesmo de eu querer ser escritor, eu buscava histórias de terror. Dentre todas essas histórias de terror que eu já busquei, eu encontrei algumas que realmente chamaram a minha atenção por serem bem diferentes. E não diferentes do jeito de serem surpreendentes, mas diferentes na quesito de me pegar de surpresa. Às vezes a gente quer fazer uma história totalmente mirabolante que seja a nova maravilha e no final conquistamos os leitores quando pegamos eles desprevenidos. A história em questão é do autor Frank de Felita também, chamado As Duas Vidas de Aldrin Rose, onde ele leva a reencarnação ou possessão, por assim dizer, a um patamar judicial, encarando o tribunal para verificar quem realmente é o dono daquela menina possuída por duas almas. Isso me deixou assim perplexo na época. Eu jamais vi manifestações sobrenaturais levadas a julgamento e achei muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Entidade, também do autor Franca de Félix, que surpreendeu não por levar agora a sobrenatural para o tribunal, mas sim trazer o sobrenatural para os estudos da faculdade e para a parapsicologia. Se você não entendeu, assiste o vídeo anterior que eu faço a resenha literária, eu, Diogo, como leitor, falando sobre a entidade. Se você não sabe, esse é o Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Eu sou o Diogo Oliveira, escritor e criador do estúdio. Estou aqui para falar um pouquinho mais como que é destravar e poder utilizar toda essa arquitetura do livro A Entidade para a nossa escrita. Seja ela de terror ou não, a gente aprende a trabalhar com escrita, a gente aprende como que funciona texto. Isso aqui é um dos cores do estúdio. Então, antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo, já compartilha com quem também quer escrever um livro e não esquece de conferir lá o nosso vídeo resenha da entidade. E antes de tudo, eu pergunto para você, como que se constrói um antagonista que o leitor não pode ver? Como que você cria terror sem você depender de uma coisa que hoje me incomoda um pouco nos filmes de horror, que é aquele jump scare, aquele susto sensacional, um pulo assim. Como que você faz isso no livro? É mais importante que tudo isso é como que você evita que a sua pesquisa destrua o ritmo da história, que foi um detalhe que eu comentei lá que atrasou um pouquinho e atrapalhou para mim esse ritmo desse livro. Não que o livro seja ruim, só conferir o vídeo. Então, vamos falar, se você escreve suspense, terror, qualquer outra história que dependa de tensão psicológica, você tem que entender uma engenharia por trás de tudo isso, como que é montar. E hoje a gente vai fazer isso com A Entidade, de Frank de Félix. Vamos esquecer um pouco o livrinho de Casa Assombrada, de Fantasminha, clássicos góticos, que são bons, mas não é o que a gente tem aqui, porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura narrativa que quebra esse ritmo de casa assombrada, de cenário assustador, mas tem muito jargão técnico para sufocar o leitor sobre esse estudo de caso de exposição. Lembrando que se você quiser saber, a gente fala um pouquinho mais sobre o vídeo e pode aprofundar qualquer um desses temas, tanto aqui nos vídeos do YouTube, quanto nos workshops gratuitos que tem lá no Panteão da Escrita, que é o nosso grupo gratuito de WhatsApp dos autores. O link está aqui embaixo. Bem, a primeira coisa que você precisa notar aqui é que tem uma coisa meio híbrida. O autor ele não faz um terror gótico, mas também não coloca um thriller clínico sobrenatural. É difícil você falar o que esse livro necessariamente é com apenas uma classificação. Eu gosto de falar que é terror psicológico, mas tem muito mais por dentro. Ele usa uma premissa muito boa, que às vezes vende pra caramba, que é o baseado em fatos reais. Não é marketing apenas, mas também. Porém, funciona como uma estrutura, né? Então ele já viu que aquilo aconteceu e foi montando em cima junto com o que ele conhece. E isso é uma técnica boa para você também. Se você vê uma história que realmente acontece, você vê às vezes uma notícia dela, se aprofunda e com a sua capacidade de escrita, você autor ou você autora consegue montar uma narrativa em cima daquilo. Olha quantos livros de influenciadores estão sendo lançados. Esse pessoal que estava no digital e conseguiu lançar livros porque eles transformaram a história dele num modelo de narrativa que cabe num livro. E você consegue fazer isso para a ficção também. E vamos pensar como que o Félix organiza isso.
Eu percebi que ele usa uma coisa aqui mais ou menos parecido com found footage, só que em questão de escrita. Se você não sabe o que é found footage, é só você assistir A Bruxa de Blair. Ela foi gravada com found footage, alguém filmando tudo o que acontece. Então é mais ou menos o que o Fett usou para mostrar aqui. No meio de uma prosa tradicional, ele insere documentos do universo que a gente lê também, além de depoimentos policiais, recortes de jornais, perfis clínicos estruturados e adendos científicos que realmente existem. E isso vai colaborando. Então você tem a camada que você inventou junto com a questão técnica validada que faz com que tudo pareça bem mais real. E tem essa função narrativa que traz o que a gente chama de verossimilhança, ou seja, muito parecido. Quando a gente lê um laudo médico escrito da forma fria que ele é, formatado com todos os detalhes que você encontra se você for ao médico também, o protagonista tem uma suspensão de descrença, porque ele fala, puxa, isso aqui não está fora do que eu já via antes das coisas acontecerem com o sobrenatural. Assim como você também faz essa menção de falar, cara, tá muito real para eu duvidar que não seja real. Não é ficção, parece um dossiê. O que traz a gente como se fosse uma criação de mundo em cima dessa entidade. Como eu falo criação de mundo, parece que não, mas eu costumo dizer para os autores que quando você escreve sua história, mesmo que ela se passe no nosso mundo, você está criando o seu mundo lá dentro com os seus personagens. A questão é que esse mundo ele é o reflexo do mundo que a gente tem aqui hoje. Então, pense um pouquinho desse jeito que você vai entender que o world building aqui não é apenas fantasia. Vamos passar agora a falar um pouquinho dos personagens. Afinal, a gente já falou como que foi construído todo esse cenário, esse world building, para que a Carlota, a nossa protagonista, seja afogada em tudo que ele tem. Mas quando a gente vai para personagem, vamos falar de conflito, porque o personagem só tá lá para ter conflito. E aí a gente tem a protagonista, que é a Carlota Mora, uma espiral descendente de perda, assim, que ela faz com que ela já não tem dinheiro, ela está sobrevivendo com o auxílio do governo, ela está fazendo um curso e tudo vai indo para destruir ela. A gente quer acreditar que o fantasma que está atrapalhando é o grande antagonista do livro, mas se a gente parar para olhar, esse poltergeist é apenas um incidente. Ele que mostra realmente o que está atrasando, o que está destruindo a vida da Carlota, que pode ser justamente o sistema em que ela se encontra, uma arrogância institucional de quando ela procura ajuda, e também das pessoas que estão em volta dela, que falam simplesmente que aquilo é impossível de acontecer. Tem um conflito central entre ela e o pessoal, vamos falar, o pessoal de jaleco branco, os médicos, parapsicólogos, psiquiatras também. Tem o Dr. Slender que tem um sentimento por ela, que desenvolve aquela relação médico-paciente, ultrapassa um certo limite, mas ele também tem que saber que ele precisa dar o diagnóstico. Então, primeiro, esquizofrenia, acusa ela de automutilação. Por outro lado, a gente tem os parapsicólogos que querem ajudar mais, eles estão mais interessados no que eles vão conseguir ajudando Carlota do que simplesmente ajudar a personagem. Existe ali uma pitada ou outra falando dessa coisa assim, não, a gente tem que ajudar, mas não é tão profunda quanto você falar assim, não, agora sim tem alguém que vai levar ela e resolver isso aqui. Para quem gosta de críticas escondidas, para mim, eu vejo uma grande crítica com a descrença em cima de uma mulher. E fico me perguntando, será que se fosse um homem, existiria mesmo essa descrença em todo esse canto? Será que seria resolvido de outro jeito? Fica aí um questionamento. Se você leu, você pode conversar comigo, é só deixar aqui nos comentários. Vamos falar de um outro ponto aqui que me chamou a atenção, porque o susto, o ambiente, o terror, ele não vem apenas dela ser violentada por um ser invisível no meio da noite. Ele vem de você sentar na frente justamente desses médicos, mostrar hematomas. Eles falam com uma palavra técnica que sempre você é o culpado. Tudo que aconteceu, você que não dá. Justamente porque eles não sabem, eles não entendem, logo a culpa é sua. Essa entidade invisível simboliza uma violação do corpo dela, enquanto a psiquiatria simboliza a violação da mente dela. Olha que legal, dá para fazer essa junção. A gente coloca essas duas coisas. As instituições que deveriam nos proteger é justamente as que nos
enclausuram, por assim dizer, dentro do que elas querem que seja, porque se não for aquilo, você não presta. Basicamente, é o que dá pra gente olhar aqui, mas não olhe com apenas essa crítica e levante essa revolta. O nosso foco aqui é olhar como é que isso foi feito, uma crítica que pode ser dito bem construída em um livro de terror para você utilizar também nas suas histórias. Essas camadas de profundidade e conflitos são maravilhosas e trazem cada vez mais gosto para o leitor saber, principalmente quando ele for fazer uma releitura do seu escrita. E eu vou falar que não foi 100% maravilhoso. Eu queria dizer que tem um calcanhar de Aquiles aqui, que para mim é o ritmo meio lento, justamente ali entre o terceiro ato e o quarto ato. Quando o parapsicólogo começa, eles falam bastante, ele passa muita coisa, você corta justamente o conflito da Carlota e mostra o conflito dentro da faculdade, para eles procurarem recursos e tudo mais. Então, tudo isso para mim deu um corte, deu uma vontade de parar ali a leitura e voltar depois, mas a curiosidade de ver o que aconteceu com a Carlota ficou maior. O que eu faria, para dar uma diferenciada, para o leitor atual de hoje, que gosta de dinamismo, eu mesclaria um pouquinho do que acontece com a Carlota com o que acontece nos bastidores da faculdade. Isso não diminuiria o que precisa ser dito, porque nada disso aqui significa que não deveria estar, pelo contrário, complementou bastante. Porém, eu mesclaria um pouco para a gente sempre saber, ó, a Carlota continua lá, alguma coisa aconteceu com o filho dela, o que aconteceu com o namorado que veio visitar, tudo. Eu não gosto quando essa tensão despenca. A gente fica naquela sufocado pela angústia psicológica da personagem, e isso é muito bom, só que de uma hora para outra vem um manual de física quântica com proporções explicativas do que vai ser feito e para mim não ficou legal. Existem algumas formas da gente contornar o que a gente chama de infodumping, que é informação desnecessária, por assim dizer, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, a gente pode fazer um vídeo só sobre infodumping também. Mas o que eu queria dizer para vocês é que é justamente isso. Entidade, de Frankfurter, mostra que uma estrutura documental pode ancorar o absurdo do sobrenatural com um subtexto social, elevando o terror de um mero susto para a angústia real de saber, será que ela vai sobreviver? Qual será o fim de Carlota Nolan? A gente tem aqui que o verdadeiro antagonista nem sempre é o fantasma, é o monstro. Muitas vezes está aqui na realidade, na descrença de um homem que tem aí o seu jaleco branco e a sua carteira para mostrar que ele sabe mais. Isso eu achei muito bom. Existem outros perigos, existem outros dramas e cada leitor, cada leitura vai tirar suas próprias conclusões. Essas foram as minhas em relação ao que eu consegui tirar da estrutura do livro que eu possa passar para vocês para que nós possamos cada vez mais entender, montar ou simplesmente ter um repertório maior de ideias para quando nós formos escrever. Não se esqueça que o nosso estúdio literário tem várias coisas para aproveitar. Inclusive, o nosso clube de leitura para autores está no ar. Aliás, continua no ar. É uma assinatura de R$14,99 que você paga por mês para participar de leituras de livros que vão ensinar para nós escrita, marketing e carreira. Vão sendo aprofundados. Nós temos micro exercícios semanais para que você faça em 15, 20 minutos um exercício e pratique a sua escrita, além de encontros. 2 encontros por livros para a gente conversar, bater papo sobre a escrita e avaliação dos textos que vocês trouxerem durante esses encontros. Para mais informações, clique nos links que estão aqui embaixo. Eu vejo vocês numa próxima semana, numa próxima vez, porque por hoje o que eu tenho para falar é isso. Até lá!